Para se juntar ao Dr. Carlos André, aqui no palco, no dispositivo de trabalhos desta noite, convidamos os próximos entrevistados, os excelentíssimos senhores Aldo Sabino e Anderson Máximo de Holanda. Aldo Sabino, atualmente juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, responsável pela informática e inovações tecnológicas. É especialista em direito civil e em direito processual civil, professor da ESMEG e da EJUG. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça no biênio 2019-2021. Anderson Máximo de Holanda, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Foi procurador do Estado no período de 2003 a 2020. Ocupou também o posto de procurador-geral do Estado de Goiás entre 2009 e 2010. Ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, foi ainda secretário de Estado da Casa Civil de Goiás. Com a palavra, novamente, Dr. Carlos André. Muito obrigado a Vossas Excelências, devidamente apresentados. Eu quero cumprimentar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da ESA, da Escola Superior de Advocacia, a presença do Tribunal de Justiça, que se faz aqui materializado na figura de Vossas Excelências, no segundo grau e no primeiro grau. Eu sei da agenda, nós sabemos da agenda de Vossas Excelências aqui, e a presença, portanto, só confirma, só ratifica a importância que Vossas Excelências dão à Ordem dos Advogados do Brasil, a função essencial à justiça e à comunicação. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Quero começar com uma provocação, fiquem à vontade. Vou passar um vídeo do professor Rodrigo Bezerra, professor de Recife, um dos melhores professores de português jurídico que há no Brasil, grande professor, tem uma gramática que, inclusive, eu recomendo, do professor Rodrigo Bezerra, que vai aqui fazer uma provocação a nós, e aí eu vou começar com essa provocação e, posteriormente, vou fazer aqui os questionamentos para que nós possamos dar início ao nosso diálogo. Professor Rodrigo Bezerra. Olá, eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de Língua Portuguesa, e eu sou autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, que no momento desta gravação está na 9ª edição. E eu sou muito honrado, estou honrado em receber o convite do professor e amigo Carlos André, que é vice-presidente da ESA de Goiás, que gentilmente me convidou para participar do primeiro Congresso Jurídico Goiano de Comunicação, para responder uma pergunta fundamental. Por que a comunicação jurídica ela é tão importante, tal operador do direito? E olha só, vou contar um fato. Semana passada eu fui convocado por um sócio de um grande escritório aqui em Recife, preocupadíssimo, porque os seus advogados não estavam conseguindo escrever no papel a realidade do que tinha sido nos fatos. Olha que coisa interessante. Havia uma dissonância comunicativa. Aquilo que aconteceu não era aquilo que estava sendo colocado no papel. Os advogados estavam com dificuldade de expressar o fato. Eles, quando lia, tinha a impressão que era outra coisa que tinha acontecido. E ele me chamou desesperado, porque ele disse: Rodrigo, se eu não estou conseguindo expressar no papel, se eu não consigo passar para o papel aquilo que efetivamente aconteceu, o meu sucesso como advogado, ele está em jogo, ele está em xeque. Portanto, comunicar-se, expressar bem em língua portuguesa, expressar bem, comunicar-se bem na seara jurídica, ela é fundamental para evitar exatamente o que eu chamo de dissonância comunicativa. O fato diz uma coisa, mas quando eu escrevo outra, mesmo pensando naquele fato. Portanto, é fundamental que você estude, que você aprenda bem a nossa língua portuguesa, os mecanismos de coesão textual, os mecanismos de uso dos elementos de coesão, das conjunções, dos pronomes, efetuar bastante a concordância, ou seja, expressar-se bem é fundamental para você evitar a dissonância comunicativa. É isso aí, eu espero que todo mundo participe do nosso congresso goiano e divulgue acima de tudo, porque isso é fundamental para o sucesso da nossa profissão. Um grande abraço. O professor Rodrigo Bezerra começa com uma grande provocação, ele chama de dissonância comunicativa, um colega na pós-graduação, e nós temos feito um grupo, inclusive, para que os senhores saibam, nós estamos criando um grupo aqui, inclusive por liderança de ideia do Dr. Rafael Lara. Fico sempre falando do professor Rafael Lara, porque realmente eu acho um prestígio muito grande, porque eu conheci o presidente Rafael Lara, tive a honra, eu tive de dar aula junto com o professor Rafael Lara, e ele dizia: olha, preciso criar um grupo de comunicação jurídica na ESA.
E é o que nós estamos fazendo, criando um grupo de professores de comunicação jurídica, em que haverá Gustavo na oratória, né, em que haverá tantos colegas que vão fazer da comunicação jurídica algo de fato importante, para que as academias possam entender a importância disso. E a minha pergunta a Vossa Excelência é a seguinte: professor Rodrigo está certo? Doutor Aldo? Professor Rodrigo está certo? Doutor Anderson? De fato, de vez em quando chega alguma coisa que não se consegue compreender bem, e fazendo, e é importante que nós tenhamos esse diálogo, também meia-culpa. Será que também a magistratura, de alguma maneira, também faz isso? Quero ouvir os senhores. Fiquem à vontade. Doutor Aldo, doutor Anderson, fiquem à vontade. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e dar um abraço em todos que estão aqui. Está ligado? Acho que está ligado. Ao professor Carlos André, professor Lúcio Flávio, ao presidente Rafael Lara, minha esposa, Fábio, desembargador Andes, e todos os advogados e advogadas que estão aqui. Muito obrigado pelo convite. Esse é um problema. Quando eu vou tratar desse assunto, eu acho que todos estão envolvidos, acho que todas as carreiras. Daí eu vou jogar ainda um tempero. Eu acho que o modelo ainda piora tudo isso, sabe? Eu acho que, do ponto de vista assim, da atividade jurisdicional, o que a gente sente, às vezes, que o modelo ele ajuda muito, claro, todo mundo usa, mas ele atrapalha o magistrado, ele atrapalha o advogado, atrapalha o promotor, atrapalha todo mundo. E, às vezes, acontece do processo não traduzir efetivamente o que tem ali. E eu já tive casos até interessantes em que eu também cometi o erro, né? A gente tem que fazer meia-culpa, né? Que a gente leu o processo, eu estava na turma recursal, a gente teve a percepção, quando a parte foi ao meu gabinete, nervosa, e eu gosto do atendimento, né? Nessa parte, a minha comunicação é boa, gosto daquele atendimento para a parte, uso um português diferente aqui, para ele não me punir, né? Um português é diferente, minha forma de comunicação é diferente, ele reclamava, parece que vocês não leram o processo. Porque o advogado falou uma coisa que eu não contei, a contestação está com outra coisa da empresa, e a sentença que o senhor deu também não é bem para esse caso aqui, não. Eu acho que vocês não entenderam. Então, eu acho que isso é um problema profundo que tem que ser debatido, sim. Doutor Anderson. Desejar uma excelente noite a todos. Professor Carlos André, parabéns pelo evento. Eu estou aqui aprendendo muito nessa noite. Muito obrigado. Cumprimentos à Marina, ao nosso presidente, ao nosso, hein, português, aí, doutor Rafael Lara, né, ao meu dileto amigo, doutor Lúcio Flávio, doutora Thalita, todos os conselheiros, representantes, né, da UAB, da CASAG, da ESA, da Ouvidoria, todos que nos acompanham no modo virtual, doutor Marcelo Terta, em especial, a minha pequenininha, linda Celina, né, que estava ali debatendo, lá na minha escola, a linguagem é essa, a linguagem é aquela. O senhor está fazendo discípulo ali, viu, professor? Eu, ouvindo os nossos antecessores, e de antemão trago aqui o cumprimento do presidente Carlos Alberto França, que ficou muito honrado pelo convite em poder participar dessa solenidade inédita, contudo, vai perdurar ao longo dessa gestão e das vindouras para que toda a área jurídica possa se aprimorar na comunicação tão importante. Ele teve um compromisso e pediu para que eu pudesse representá-lo, e assim tentarei fazer. Mas eu estive do lado da advocacia por grande parte da minha caminhada profissional pedindo. E estive também na condição de secretário da Casa Civil, tomando zelo e cuidado na produção legislativa, que, na minha opinião, é um grande problema que nós temos. A produção legislativa, ao se editar leis e normas confusas, né, com o próprio vernáculo, né, gerando a hermenêutica jurídica difícil para os seus operadores, também gera essa situação. E hoje, estando na condição de magistrado, precisamos, né, doutor Aldo, a quem eu também quero compartilhar a alegria de poder dividir, né, esse ambiente, essa oportunidade, nós dizemos o direito. Então, é uma missão realmente importante. O magistrado não pode se furtar ao aplicar o direito, e, muitas vezes, as peças que chegam sob a nossa apreciação, petição inicial, contestação, própria produção de prova, é um pouco confusa, sem dúvida,
e nós precisamos, ali naquele momento, dar a resposta, mas só ao professor Carlos e a todos que nos acompanham. Eu também estava no atendimento recente virtual, a advogada explicando a tese e falava e se enrolava no que ela queria entender, e eu reabri o processo, li a peça apelatória dela, também não consegui compreender nada, e, ao fim, ela vira para mim e fala: desembargador, o que eu faço? O que o senhor achou da minha fala? Eu falei: mas, doutora, não sou eu que tenho que achar, é o que a senhora colocou no processo, nem a senhora está tendo condição de entender qual que é o pedido que a senhora gostaria de concluir na nossa reunião. Então, assim, sem sombra de dúvida, dizer que essa simplicidade é importante, mas ser sintético, claro, objetivo, para que todos os operadores do direito entendam realmente o que é que está contida na demanda. Bem, vou fazer duas perguntas aqui, doutor Aldo, doutor Anderson, para que eles possam responder de uma vez só. Qual é a diferença, se há diferença ou não há diferença, da comunicação de um magistrado? Pode parecer uma pergunta óbvia, e de fato, eu peço até escusas pela minha, digamos, pela minha simplicidade aqui, mas eu sinto que é necessário falar isso. Vossa Excelência, quando dialoga com o advogado, tem uma linguagem, uma variante linguística diferente do diálogo que Vossa Excelência tem com o jurisdicionado? Com certeza, com certeza. Principalmente pela minha origem, né? Eu fui promotor de justiça há 3 anos, e o Ministério Público, na década de 90, vinha com um trabalho muito grande de atendimento ao público, até hoje, né? Mas já tinha lá aquele fale com o promotor. Então, eu fiz muito atendimento, e foi uma coisa que eu aperfeiçoei. E, quando eu passei no concurso de magistratura, eu tinha esse promotor dentro de mim do atendimento, e eu sempre e também tive alguns professores, né, alguns magistrados com os quais eu trabalhei, que eram do interior, e eu fui aprendendo até a forma de comunicar. Porque essa forma que a gente escreve, né, e por mais simples que pareça para nós, o que é linguagem simples, todo mundo sabe aqui que não é a linguagem de quem está lá no interior, principalmente. Então, assim, eu desenvolvi esse cuidado, e é uma coisa que eu tenho certa, vamos pôr assim, modéstia à parte, certa prova de que funciona, e eu fui traduzindo. Então, eu tenho um vocabulário todo traduzido. Então, petição inicial, eu chamo de outra coisa, né, eu chamo de pedido. Recurso, as pessoas não entendem o que é recurso, né? Recurso, não. Audiência, eles não sabem o que é. Né? Audiência, se for pensar bem, o que é uma audiência? Processo, ação. Então, sempre eu uso, inclusive, uma forma, no final de cada frase ou de raciocínio. Você entendeu o que eu falei? Você sabe o que é um recurso? Porque recurso interior, eu aprendi isso. Recurso, para eles, é assim, quando você vai para a capital, para poder ter um tratamento de saúde melhor, você vai para onde tem recurso. Né? Então, você está entendendo isso. Então, eu fui percebendo, recurso financeiro também. Então, eu fui percebendo isso, e foi uma coisa que me deu muito prazer. Então, eu sempre falava de um modo diferente. Então, competência. Não, eu não entendi isso aqui. Né? Você não vai falar, perdão, o juiz se declarou incompetente. Falo, não, um juiz ele não tem obrigação de julgar isso aí. Ele não tem obrigação de julgar, é outro que vai julgar. Entendeu? E outra coisa, aí você pode recorrer. Sabe o que é recurso? Não sei. Recorrer é quando você não gosta da decisão, você quer questionar, você quer atacar o juiz. Você quer falar que ele não está certo. Não, mas eu não posso fazer isso. Claro que pode, é um direito seu. Aí você abre uma via de diálogo e de comunicação muito interessante. Diferente do advogado, que também não tem que ser um juridiquês. Acho que dá para conversar, né, sem utilizar aquilo, sem rebuscar o português também, e de modo muito tranquilo. Né, na entrevista de convencimento técnico, lembrando aqui, numa nota de rodapé, uma fala que você teve aqui, que eu aprendi com o professor Lúcio Flávio, naquela entrevista de convencimento técnico, que é direito do advogado, uma prerrogativa do advogado, acho que a conversa ela é um pouco mais formal, mas ela também não precisa ser um juridiquês. Excelente. Doutor Anderson Máximo, veja como nós aprendemos, né, com todas essas respostas, é algo realmente importantíssimo. Vossa Excelência, no início do evento, nos informou que a educação padece de grave crise em nosso país. 40%, em regra, dos alunos que se afastaram da escola durante a pandemia não retornarão. E eu iniciei minha caminhada profissional na década de 90, assim como o doutor Aldo, e estive como advogado
dos juizados especiais. Então, meu pai o saudoso pai era procurador-geral do Estado e celebrou um convênio com o Tribunal de Justiça à época. Então, eu militei muito no juizado especial e atendia coletividades que estavam à margem do Poder Judiciário. Só o fato de você convidar um cidadão a ingressar num fórum já é motivo de pânico, de medo. Por isso é necessária a tratativa simples, respeitosa, né, e deixar, como o doutor Aldo bem relator, o jurisdicionado na condição de igualdade, com as palavras, né, que ele possa compreender aquilo, né, dentro da condição cultural que ele possui. E, da mesma forma, as reuniões que realizamos com os advogados, eu sempre peço à minha equipe, na elaboração dos votos, né, é preciso que o advogado, ao ler o voto prolatado no meu gabinete, mesmo perdendo o recurso ou ganhando o recurso, ele entenda que o processo foi lido, foi estudado, né, foram apreciadas as provas. Essa é a resposta do Estado necessário para que o advogado entenda, compreenda e repasse ao seu constituinte, né? É a chamada legitimidade social das decisões, nós precisamos aplicar, né, no país, e é assim que eu entendo, viu, doutor professor? Excelente. Percebam como há essa perspectiva daquilo que se chama linguagem de adequação linguística, né? E é um papel muito complexo, né, presidente Lúcio Flávio? Porque, veja, ao mesmo tempo em que uma sentença ela é para o judicionado, me permitam, me corrijam se eu me equivoco, ela é também para o advogado. Mas o advogado, como representante daquele que é judicionado, ele teria que, teoricamente, traduzir. Mas o que tem acontecido, principalmente com o juizado especial, é o que se tem percebido, foi exatamente o que foi colocado aqui, né? Ou seja, há uma tendência cada vez maior da simplificação em relação, inclusive, à perspectiva da norma culta. Se a educação continuar assim, isso, eu quero alertar isso, não sei se eu estou trazendo aqui um momento de pânico, não é isso, mas se a educação continuar dessa forma, a grande tendência é que o nível daquilo que a gente chama de juridiquês daqui a um tempo seja culto, e que as pessoas possam usar até coloquialidades do mundo jurídico com o tempo. Acho que isso precisa ser ressassado, e não foi isso que foi dito aqui. O que foi dito aqui foi de 2 brilhantes magistrados, foi o que eu compreendi. O doutor Aldo disse, eu, lá no interior, preciso compreender que aquela pessoa que é do interior não consegue compreender o vocabulário que eu uso. Consequentemente, eu faço metalinguagem. Eu traduzo a ela. Isso é típico dos grandes comunicadores. Eu traduzo isso a ela. Da mesma sorte foi colocado pelo doutor Âncio em relação até à linguagem não verbal, né? O fórum, as roupas, etc. Então, se eu entendi bem, foi isso mesmo que Vossas Excelências colocaram, né? E aí, com base nesse aspecto, o Tribunal de Justiça tem feito a chamada comunicação simples, que é liderada pelo desembargador Carlos França, também, salvo engano, pela presidente da Associação dos Magistrados, doutora Patrícia Carrijo, que tem feito design thinking, que tem produzido no tribunal a ideia da necessidade da simplificação. Isso, então, é uma política do tribunal? O tribunal tende a isso? É ainda algo que é de alguns magistrados? Como é que nós, que estamos de fora do judiciário, podemos enxergar isso? Porque Goiás tem sido pioneiro nisso. Eu tenho lido muitas reportagens sobre isso. É uma tendência? Em que grau isso vai acontecer? Não vai acontecer? Como é que vai ser isso? Realmente é uma política, tá? No âmbito administrativo, a gente já vem evoluindo muito nesse ponto, né? Já temos iniciativas de visual law, né? Vou citar uma aqui interessante, depois, se tiverem interesse em averiguar, a Corregedoria Geral da Justiça, ela adota o visual law nos ofícios circulares, por mais graves que eles sejam, por mais que a notícia ali, a Corregedoria trabalha geralmente com correção, inspeção e, às vezes, até disciplinar, por mais que seja séria a notícia, a informação, o ofício é com visual law. E é muito interessante. Então, depois, vocês, né, se tiverem interesse, e todos elogiaram, todos os magistrados. Então, é uma iniciativa muito interessante. O meu gabinete tem, lá no InovaJus, né, nós temos um laboratório de inovação, uma iniciativa de trazer isso para a presidência. Não é muito fácil,
porque a gente tem também a ideia e a tradição. Não é? Então, é muito complicado, e o magistrado, é um detalhe importante que eu trago aqui, desembargador Anderson, que é o risco de ofensa ética. É uma coisa que eu sempre me pergunto e falo sempre com as minhas assessoras no nosso projeto. Tem que tomar cuidado com o que a gente põe. Então, tem esse detalhe que, para o magistrado, ele é complicado. Então, se a gente errar um mínimo detalhe num ofício ou numa decisão de visual law, a gente corre risco disciplinar, junto ao CNJ, junto à Corregedoria. Então, um detalhe importante também. Um terceiro ponto, o desembargador França, se você conversar e ver as decisões que ele profere, ele é extremamente simples. Ele é extremamente rápido. Ele é extremamente célere justamente por isso. E aí, para concluir, eu trago aqui um pensamento de uma colega, a doutora Liliana Bittencourt. Uma vez a gente estava conversando sobre o juizado especial, e eu acho que muitos sabem que eu sou aqui muito fã do juizado, há muitos anos que eu estou lá, né? Eu estou fora agora porque eu estou na gestão há 3 anos. A Liliana, ela me falou assim, olha, Aldo, a gente conversava de decisão, se tem que ser simples, que tanto que a gente tem que escrever, né? E eu sou muito adepto da simplicidade. Eu escrevo pouco, porém, eu não economizo qualidade. Vamos pôr assim, eu escrevo pouco, mas naquele parágrafo eu condenso uma ideia, né, mais ou menos como foi dito ali. E a Liliana falou assim, o juiz nunca pode economizar o tempo de cognição, ou seja, nunca pode economizar o tempo de leitura do processo. Agora, o tempo de colocar no papel é um dever dele economizar. Entendeu? Porque o jurisdicionado ele quer um pouco de seriedade, quer razoável duração. Então, para ler o processo e entender, ele não pode economizar. Agora, para colocar no papel, ele tem que ser simples. E tem que ser rápido para colocar. Doutor Anderson. Bom, o doutor Aldo trouxe essa visão de gestão inovadora que o presidente França tem apresentado ao tribunal e, por consequência, a todos os operadores do direito. Então, ele faz parte da gestão, né, e tem dado concretude a essa política, uma das políticas que o tribunal tem adotado. Eu sou um eterno aprendiz. O professor Carlos André esteve, juntamente com a minha equipe, apresentando toda a sua sabedoria para que pudéssemos, né, tanto eu quanto aqueles que eu leio todos os votos, né, todo o processo, para que eu possa prolatar a decisão, qualificar a redação, né, e ele esteve lá conosco, e o tema trabalhado foi simplicidade, simplificação. De nada adianta prolatar um voto de 80, 100 laudas, se o próprio jurisdicionado, né, ou os advogados, advogadas, não compreendem o que foi colocado ali. Então, a política, tanto do tribunal, e eu me filio a ela, né, de que é preciso, sim, ser simples. Eu leio as sentenças que são prolatadas, que são submetidas à minha apreciação. De fato, as sentenças, hoje, elas estão concisas, mas o fato de serem concisas não são menos qualificadas. Por quê? Porque tem toda a composição normativa para que possa chegar, né, à sua conclusão e aplicar o direito ao caso concreto. Então, eu vejo que essa, dentro do positivismo, professor Lúcio Flávio, do qual Vossa Excelência bem relatou aqui, de Kelsen, eu também me filio a ela, a essa corrente. Contudo, é preciso simplificar também pelo número, né, doutor Aldo? São 100 milhões de processos tramitando, é preciso responder com a prestação jurisdicional célere, mas de qualidade. Vou fazer um nota de rodapé, só porque uma reflexão que eu sempre faço com meus colegas é que, às vezes, a sentença muito longa, o acórdão muito longo, ele, às vezes, satisfaz mais a quem está subscrevendo do que, propriamente, a quem está lendo. Então, um ato, até, às vezes, de generosidade, né, uma outra reflexão, né, talvez filosófica, de generosidade, você esforçar para colocar de um modo simples, mas com qualidade. Lembra o João Cabral de Melo Neto, né, o poeta Faca Só Lâmina, num poema dele belíssimo chamado Tecendo a Manhã. Inclusive, hoje de manhã lia João Cabral, em que ele tirava todos os adjetivos, rigorosamente todos os adjetivos, deixava a essência, que era exatamente a perspectiva da substância. E isso é muito complexo, né? Deixar a essência é algo de uma complexidade, e é isso que me preocupa, porque para fazer essa linguagem simples, é preciso estudar muito, é preciso se preparar muito. E a pergunta é, será que as instituições, e eu digo isso muito respeitosamente, vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, né, a minha, evidentemente, estão preparadas para isso? Será que, deveras, nós estamos preparados para
para a simplicidade, porque exige muito de nós, exige realmente muito de nós. Outro dia eu fiz um voto lá no Conselho da Ordem, e eu refiz o voto inteiro, porque havia 8 laudas, consegui refazer o voto em 4. E aí eu disse, como esse voto era ruim, né? Como ele era ruim. E é engraçado que no tribunal, talvez seja, eu digo isso muito respeitosamente, quando alguém começa a ler coisas grandes, é imediato. Toda Cristo não é isso, é imediato. As pessoas pegam o celular e vão fazer outra coisa. Elas não estão mais ali. Então, esse ato filosófico de generosidade mostra uma nova sociedade. É uma sociedade hipermoderna. Não se pode negar esse fato. Se eu concordo ou não com ele, parece-me, não sei, mas que é um fato. A sociedade hipermoderna, ela tem multifoco. Como é que Vossas Excelências querem se ver como juízes do futuro? O juiz do passado, eu sou do Tocantins, do interior do estado do Tocantins, como disse, a lógica do juiz é de alguém, digamos assim, intocável. Sempre foi essa perspectiva. A magistratura sempre teve essa ideia. As pessoas têm um certo até medo do magistrado. Né? No interior é muito comum. Meu irmão é oficial de justiça em Palmeiras, e ele me conta alguns casos muito interessantes sobre como é que as pessoas veem a justiça, né? A ideia da prisão, a ideia do... os senhores veem a continuidade dessa magistratura, em termos de linguagem, é assim que o juiz tem que ter. O juiz tem que continuar usando gravata, o juiz tem que continuar usando terno, o juiz tem que continuar usando a variante culta, o juiz vai, digamos, daqui a um tempo, vai a uma audiência de camiseta. O juiz vai a algum tempo e a audiência de tênis. Eu estou fazendo, evidentemente, aqui quase que uma perspectiva de epifania, né, para chegar a essa... Qual é a percepção de Vossas Excelências? Qual é o limite? Qual é o limite? Já que esse limite nas redes sociais já foi implantado. Quem não inovar vai falir. E aí? Essa é uma provocação que eu faço. Qual é esse juiz do futuro? Bom, indo um pouco lá atrás, eu acho que é bem difícil a gente implantar um novo modelo. Então, quando você vai falar em qualquer lugar, né, por mais que o Tribunal de Goiás seja um tribunal de certa evolução, é difícil quando você vai falar assim, olha, vamos diminuir o relatório. Será que não seria legal diminuir o relatório? Será que não seria legal a gente, então, citar tantos julgados, citar apenas aquele que é o precedente vinculante, que é o precedente qualificado? Não é uma tarefa simples. Inclusive, a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, estabelece, nos seus artigos 41 e 42, a independência funcional do magistrado. Ninguém pode punir o magistrado ou exigir que ele escreva assim. A única coisa que a gente pode fazer é investigar e punir pelo excesso de linguagem. Eu até conversava com o professor Carlos André sobre esse ponto. É o único ponto que a Corregedoria pode atuar. Excedeu na linguagem, todos acompanham pela imprensa, acontece. Fora daí, né, então, é um desafio, sim. Agora, como será no futuro, é difícil. Eu só posso dizer o seguinte, que lá no passado, a gente não entrava no tribunal sem um terno. Né? Hoje a gente já entra, você vê, desembargador, né? Já é bem mais comum. Determinados atos só se fazia com beca. Né? Agora isso já vem mudando. Eu acho que na evolução né, nós vamos ter sempre uma certa liturgia. Eu acho que isso é inegável. Eu acho que isso é importante também. E eu vou concluir essa minha fala com um trecho de um curso de mediação que eu fiz com o professor Roberto Bacelar, e ele estava falando sobre roupa e sobre vocabulário em audiência de mediação. Às vezes a gente acha assim, que vai lá simples e você vai ter mais chance de conseguir o acordo, igual você vai com a camisa conciliar é legal e vai chegar lá e conseguir. Dizem que não é bem assim, que você tem que respeitar muito quem está lá e qual que é o objetivo e qual a importância do ato. E aí o exemplo que ele deu, que teve uma conciliação, uma mediação muito importante lá na Amazônia, envolvendo índios, uma tribo, e do outro lado, né, parece que um rol de garimpeiros, e o juiz federal ele ficou com a dúvida sobre qual seria a roupa que ele ia utilizar. Ele disse que quase foi com a camiseta, tal, e aí, no final, ele foi de terno, foi com a roupa normal. E aí, por fim, num determinado momento, terminou lá, deu acordo, né? E aí foram perguntar, e aí disse que o cacique falou, se o senhor não viesse com a sua principal roupa, o senhor teria grande dificuldade, porque eu vim com a minha melhor. Entendeu? Eu me visto assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Né? Então, todo lugar tem... Extraordinário. Meu pai tem 7 irmãs, e todas elas são, doutor Aldo, analfabetas. Veja, eu não estou falando de analfabetas funcionais.
família do meu pai, todas são analfabetas, elas não sabem escrever. Uma vez tia Maria me disse uma coisa, que eu fui ser coloquial, né, com ela, para respeitá-la. Ela disse, meu filho, eu fico muito triste quando você fala assim comigo. Eu não quero que você fale assim comigo. Você foi para Goiânia para estudar. Eu gosto de ver você na televisão, falar bonito e tal. Acho tão lindo quando você fala assim. Isso me marcou, me emociona. Me lembrou exatamente desse ponto, que nem sempre as pessoas querem isso, né? Por isso, a genialidade da fala, no sentido de é preciso compreender o outro, né? Ser humano é complexo. Comunicar é uma das coisas mais complexas que há. Então, obrigado, doutor Aldo. Doutor Anderson Máximo, de Holanda. A simplificação, ela vai gerar a democratização, né, da linguagem. E o sistema de justiça, né, o poder judiciário é uma salvaguarda da democracia. Então, o fato do judicionado se apresentar numa sessão do tribunal ou numa audiência com a roupa comum não é menos importante, a meu ver, né, do que o magistrado que está lá com sua toga. O nosso presidente Temer, que, diga-se de passagem, nos deu uma verdadeira aula, né? Quem não pôde assistir, que o faça, deixo essa recomendação. Num momento da sua fala, ele deixou claro, é preciso que nós respeitemos a liturgia. É óbvio que o mundo está em transformação. O poder judiciário, volto a dizer, é um poder. A advocacia é a entidade que salvaguarda a cidadania, a democracia. É preciso, portanto, que tanto o Poder Judiciário quanto a OAB e o sistema de justiça, seus órgãos, Ministério Público, Defensoria, tribunais, tenham a liturgia salvaguardada. Então, eu não vejo problema em utilizar um terno no meu momento de trabalho, né? No dia que eu não tenho sessão, eu utilizo uma roupa normal para atender, né? Mas também da mesma forma. E o futuro vai dizer, mas não fazer disso uma pauta, né? Não, a partir de agora o magistrado tem que fazer uma audiência de camiseta e tênis. Assim, é muito, a meu ver, como Vossa Excelência trouxe para todos nós, o debate eu estou aqui devolvendo, né? Eu acredito que o judicionado espera ter o seu pedido respondido, né, o autor com a vitória processual e o réu com a derrota do autor, e aí pouco importa se o magistrado está de terno, de camiseta, Então, assim, a meu ver, é isso. Mas, enfim, o futuro vai dizer, né, o que será de nós. Excelente observação, excelente. Quase que numa defesa weberiana mesmo, a perspectiva institucional, né, que tem que ser feita, a liturgia. Eu gostaria de chamar agora, doutor Anderson, e já nos aproximando para o final, a professora Maria Augusta. Professora Maria Augusta, que é uma das grandes professoras de língua portuguesa, professora do Rio de Janeiro, e que é uma das colegas por quem tenho grande admiração, que vai falar um pouco a nós, professora Maria Augusta, sobre a importância da língua portuguesa culta no mundo jurídico. Antes, porém, gostaria de cumprimentar duas conselheiras da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Larissa Bariato, que, além de conselheira, também preside a nossa importante Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e também a doutora Fabiana Scioli, nossa querida colega conselheira, que nos honra também com a presença aqui nesse nosso evento. Quem também? Doutora acabei de ver também o nosso líder, que é, digamos assim, quem manda, não é? Porque tem a chave do cofre, digamos assim, e ele faz muito bem, doutor Eduardo Cardoso, nosso diretor, tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que está aqui. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Professora Maria Augusta, por gentileza. Olá, meus amigos, eu sou Maria Augusta, professora de língua portuguesa, de português jurídico do CERS, da Faculdade CERS, e do Rio de Janeiro, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para participar desse evento tão importante. Quero agradecer primeiramente ao professor Carlos André pelo convite. Estou imensamente feliz e honrada, é uma honra participar de um evento como esse, com profissionais de tanto gabarito. E o que eu tenho a dizer não é sobre o português jurídico,
por que o português jurídico é poder? Bem, sabemos que cada vez mais a cobrança e as exigências da língua portuguesa bem falada, bem escrita, é cada vez maior, não é? O mercado não permite ao profissional, hoje eu digo que não falamos só do profissional de direito, mas do profissional de qualquer área, o mau uso da língua, não se permite isso, o mau uso da língua falada, da língua escrita. É uma exigência, a busca pelo uso correto da língua escrita e falada. E para o profissional de direito, então, esta cobrança é indiscutivelmente ainda maior. Então, por que o português jurídico é poder? Porque o português jurídico, bem usado, bem falado, bem escrito, eu digo isso aos meus alunos, ele é lei, não é? Ele é arma do convencimento. Você convence, você é arma de persuasão. O português jurídico bem falado e bem escrito é indiscutivelmente meio de obter o sucesso com aquilo que se defende, aquilo que se propõe. E eu digo aos meus alunos, busquem isso a cada dia, melhorar o desempenho na fala e na escrita. Sejam curiosos, e o que eu quero dizer com curiosos? Busquem aprender mais a cada dia, enriquecer o vocabulário. Quanto ao vocabulário, então eu brinco até com os alunos, mas eu digo que é uma brincadeira séria. Procurem aprender uma palavra nova por dia. Já imaginou? Uma palavra nova por dia? Como você enriquecerá seu vocabulário? O quanto você vai conseguir enriquecer o seu texto quando escreve, o seu texto quando fala. Então, faça disso uma proposta diária, uma palavra nova por dia. Não se contente com aquele vocabulário empobrecido, que sem dúvida passa para o texto um tom muitas vezes impróprio ao que você realmente quer defender ali, não é? Ao que você quer argumentar. Então, seja curioso, seja um estudante eterno, busque sempre aprender mais e mais sobre a sua área, sobre todas as áreas. Hoje precisamos de profissionais de portas abertas. O que eu quero dizer com isso? Que abra as portas para todas as áreas, que não se feche apenas na sua área, porque o bom profissional hoje tem essa visão geral, não é? É muito importante. Então, que você se torne esse profissional do direito com essa visão instigante, buscando sempre aprender mais, conhecer mais. Um grande abraço, que sua realização profissional venha sempre, cada vez mais, e que não se esqueça do bom uso da língua portuguesa sempre, a cada texto que redija, a cada produção oral. Um grande abraço, sucesso! Para Maria Augusta, que deve estar nos ouvindo, um grande abraço a ela, direto do Rio de Janeiro. Somos muito apaixonados pela língua e conversamos quase que diariamente sobre essa nossa paixão por uma palavra nova por dia, quase que uma campanha. Agradecer à professora Maria Augusta e dizer que aqueles que não conhecem, que possam conhecer o trabalho belíssimo que ela faz. Como disse, é preciso que nós todos entendamos o processo de comunicação como algo fundamentalmente importante para toda a atividade humana. Para finalizar, pergunto, qual é o recado que Vossa Excelência dá para a nova magistratura, para a nova advocacia que está aqui? E, por falar em nova advocacia, eu gostaria de cumprimentar a batonier da jovem advocacia, a competentíssima doutora Tatiana, que está aqui junto conosco. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra. Vossa Excelência tem dirigido muito bem a comissão da jovem advocacia. Obrigado pela sua presença. Qual o recado que Vossas Excelências dão? Eu estava pensando aqui, enquanto eu já imaginava que seria a fala final, num recado para que transmitisse uma visão de magistrado e construísse para quem está aí nos assistindo. Acho que, talvez, 2 pontos. Eu acho que uma fala correta, escorreita, tranquila do advogado transmite para o magistrado credibilidade.
Eu acho que é o resumo do que foi dito agora. Eu acho que é isso que transmite. Tendo ou não tendo razão, mas transmite credibilidade. Eu não vou dizer assim, ganha um ponto, mas transmite credibilidade, fica mais fácil. E eu acho que um segundo ponto, e último, fazia tempo que eu não via, por mais que eu esteja lá no tribunal, fazia tempo que eu não via um julgamento assim, real, porque eu estou muito na área administrativa há 3 anos, né? Então eu estou fora, assim, muito fora. E aí eu fui no CNJ esses dias para receber a premiação do conciliar legal, até estava lá, o Rafael Lara estava lá também e tal. E aí a gente estava aguardando, minha esposa estava também, e eu vi um final de um julgamento de uma questão envolvendo um magistrado, uma questão disciplinar. E aí eu fiquei acompanhando, não sei porquê, o advogado. E a questão era muito complexa, não vou falar aqui, o julgamento era público, não tinha nem, né, mas eu não vou revelar assim, mas eu comecei a perceber o advogado, né, eu falei até com minha esposa. E todo mundo tinha elogiado esse advogado, né, que ele tinha feito uma boa sustentação oral, e ele queria sustentar uma questão de ordem, Lúcio, eu fiquei olhando ele ficava agoniado, ele ia lá no púlpito, voltava, não falava, sabe? Ia lá de novo, não falava. Aí ele foi a 3ª vez. Rapaz, mas a hora que ele foi, ele não falou mais que 40 segundos, né? Não foi? Ele falou, mas ele falou tão bem, e ele concluiu o julgamento, que era um último ponto que faltava, que era se concluir ou não o estágio probatório, que o juiz tinha sido afastado, e ele fechou assim, mas ele usou 40 segundos, então não é falar muito. Então, aí eu falei, o que eu digo agora para terminar? Acho que é o timing também, eu acho que o timing também ele é importante, não é só a linguagem, talvez faça parte, né? O timing de falar na hora certa, o tanto certo. E falou, assim, ele decidiu a questão, na hora, num julgamento, assim, que para a vida daquele magistrado foi tudo. Então, achei bonito aquilo lá, eu arrepiei quando eu vi, porque ele foi uma vez, voltou, foi uma vez, não, parece que ele não sentia a hora, sabe? Ele ficava lá, ia sentar, voltava. E quando ele falou e disse, mas ele não falou mais de 40 segundos. E todo mundo acompanhou e fechou. Tipo assim, foi aquele assim, que todo advogado gosta de ter, ele sai para o abraço com o cliente mesmo, ele fechou, sabe? Muito legal. Sabe assim, vamos todo mundo, vamos brindar agora, né? Acabou. Outro dia nós estávamos no Conselho Nacional de Justiça, o dia da posse do doutor Marcelo Teto, e eu quero até cumprimentar o conselheiro seccional Marco César Gonçalves, que é um dos grandes incentivadores da comunicação jurídica. Quero cumprimentar um advogado brilhante, que, se ele estiver aí nos assistindo, não pôde estar aqui, mas nós estávamos lá no Conselho Nacional de Justiça, e até uma foto nossa, não pode nem... Mas foi engraçado, nós estávamos observando as tentações orais, e muito respeitosamente, o Vitor se lembra, quando o colega começou a fazer tentação oral, ele não cumprimentou, ele já foi logo para o aspecto jurídico. Mas cadê o cumprimento inicial? Cadê a perspectiva de reflexão? Quer dizer, foi exatamente o contrário. E aí depois ele se recuperou, mas não era mais tempo. Veja, então, como a perspectiva da linguagem num Conselho Nacional de Justiça é algo realmente... É o que a gente chama de rapport na mediação. Você não pode perder o time de jeito nenhum, é a hora certa, senão você perde tanto, né? É exatamente isso. Comunicação é poder. Poder. Doutor Anderson Máximo de Holanda, qual é o sonho? Como é que o senhor vê o magistrado do futuro? Qual o recado que o senhor dá à jovem advocacia, à jovem magistratura? Bom, comunicação é poder, e a psicologia fala que nós temos 30 segundos para prender a atenção daquele que nos ouve. Se eu perder o time, aquele público a quem eu me dirijo já se desligou mentalmente, eu não consigo o meu objetivo. Amanhã é dia de sessão da Câmara, nós iniciamos às 13 horas, aí sem hora de término, você já está ali, por exemplo, às 19 horas, ouvindo. Então, uma das sugestões, não ler, professor, né? Até um pedido que eu faço, né? Não leia, porque ler, já há um pressuposto de que o magistrado, ao levar o seu processo pautado, né, com o voto pronto, repito, o voto está pronto, né? Você vai ler, você não vai perder a atenção dele. É preciso fazer este destaque que o doutor Aldo bem relacionou. Aquele ponto controverso, aquela prova que pode gerar uma dúvida, e como alguém falou aqui anteriormente, foi um senhor, né? Foi um vídeo de um senhor, me perdoe, eu não me lembro o nome. Alguns 10% apenas realizam as sustentações orais, né? Eurico? Polito. Tá,
depois é ele mesmo. 10% dos advogados realizam suas sustentações orais justamente por essa dificuldade de comunicar. E é importante que se faça esse ato processual sem dúvida, mas de forma inteligente, né? Não repetir o que já está posto ali numa mera leitura. Outra observação que eu deixo. Momento histórico desse evento, professor Carlos, né? O Poder Judiciário se faz presente, construindo essa nova visão dentro do Estado de Goiás de uma inter-relação respeitosa e institucional entre o Poder Judiciário e a advocacia. Esse é um momento histórico, né? Tanto o Poder Judiciário tem recebido a advocacia, quanto hoje nós estamos, eu e o doutor Aldo, sendo recebidos, né, e passando a visão da magistratura em relação à comunicação da própria advocacia. E isso vai trazer a maturidade para os operadores do direito, tanto dos advogados para com os magistrados e vice-versa. Por quê? Porque essa relação ela deve ser respeitosa. Ninguém é melhor que ninguém nessa relação. Nós nos completamos. Por quê? Porque a causa fim da nossa atuação é o cidadão, é a cidadã, que precisa da resposta jurisdicional. Então, a simplicidade não quer dizer futilidade. A simplicidade quer dizer a correção e a inteligência para que eu possa atingir o objetivo ao que eu me proponho. A Ordem dos Advogados do Brasil agradece o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nas pessoas do Dr. Anderson Máximo, de Holanda, desembargador, tribunal, e Dr. Aldo, que é juiz, assessor do Tribunal de Justiça, que é um magistrado muito respeitado, assim como o Dr. Anderson. Eu não tenho palavras, em nome da Ordem, para agradecer a Vossa Excelência e dizer que, obviamente, aqui, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Superior de Advocacia, está sempre de portas abertas para as falas e para as considerações de Vossa Excelência. Obrigado, do fundo do coração. Obrigado. Nossa, muito bom. Obrigado. Obrigado. Legal. Cumprimento o chefe. Chefe é chefe. Obrigado. Muito obrigado pela deferência, viu?